E aí, pessoal, um pouco mais sobre Lucas Leiva e o Grêmio. O que está se falando, o que tem de bastidor, as negativas, as confirmações. Vamos atualizar um pouco essa história? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com a Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor para você. Entre agora no WhatsApp aqui deste vídeo e converse direto com o pessoal da Mais Ágil e tenha o FGTS na sua conta para fazer o que você precisa. FGTS parado? Mais Ágil é a solução. Gente, ontem conversamos aqui sobre a proposta que o Grêmio fez para Lucas Leiva. De lá para cá, uma série de desmentidos, de situações envolvendo essa relação entre Lucas Leiva e o Grêmio. Todos, obviamente, negam qualquer tipo de situação e a gente tem que posicionar algumas coisas, tá? Dentro do Grêmio, primeiro ponto, o Grêmio. Já é sabido que o Grêmio entrou em contato com o jogador. Algumas informações dão conta de que não foi ontem o primeiro contato, mas ontem, de forma um pouco mais efetiva, sim, se teve um contato demonstrando interesse e começando a sugerir algumas situações envolvendo esta possibilidade. Ponto. Isso já é proposta e acerto? Não, no que diz respeito a conjunto ou encontro de números. Não. É, na verdade, uma ideia e uma indicação de quanto o Grêmio pode ir. Existem também, a partir daí, informações que não são do lado do Grêmio, que dizem que o Lucas pretende fazer neste contrato, um contrato de 2 anos e meio. E eu não estou falando da relação com o Grêmio, eu estou falando de um modo geral, que vem a ser esses 6 meses de 22, 23 e 24. Aí ele vai ver qual seria o futuro na carreira dele. 2 anos e meio. Por que se confundem essas situações e acabam se confrontando e muitas pessoas que estão falando nessa relação estão dizendo o seguinte, é difícil porque não dá para compor 2 anos e meio. Porque o Grêmio também tem um discurso externo que diz que não quer comprometer as finanças no ano que vem, para o Grêmio não saber exatamente qual o seu modelo no ano que vem. É por isso. Então as pessoas acabam não falando de forma mais concreta sobre o caso específico, porque existe uma ideia mais geral, mas o Lucas não está na ideia geral. Não é da ideia geral. Todos sabem que o Lucas Leiva entra na relação com o Grêmio por ser uma questão de oportunidade, e não por ser a prioridade, como alguns dizem. Ah, não é prioridade. Ninguém está dizendo que é prioridade. Está dizendo que existe uma oportunidade em cima de uma relação do atleta com o Grêmio passada, que neste momento, sem contrato, o Grêmio se habilita para contratar. Me parece muito simples. Denis Abraão, ontem à noite, negou qualquer conversa. Disse que não conversou com o jogador, que não fez proposta e que a última conversa que teve, pelo que eu entendi na conversa lá com o Pedro Ernesto Denardim, lá no Show dos Esportes, foi que foi em fevereiro, uma conversa, uma sondagem, não sei exatamente os termos nem o que isso determina. O que se tem, e aí é preciso colocar, e aí é concreto, que não é só um dirigente do Grêmio que sabe da conversa do Grêmio com relação ao jogador. E também é compreensível que Denis Abraão, nesse momento, ou qualquer dirigente oficialmente do Grêmio, saia dizendo que fez proposta ou que conversou com o Lucas Leiva. É natural. Existe aqui uma ferida do Grêmio, aberta, que é a decepção com relação a esses negócios. O Grêmio sofreu muito críticas em relação a negócios que não se concretizaram. E essa ferida deixa bem clara a forma de comunicação nesta hora. Eu confesso para vocês que eu não tenho vergonha quando o Grêmio tenta um grande jogador e não consegue contratar. Eu tenho vergonha quando o Grêmio tem a oportunidade e por medo não tenta. Que felizmente não é o caso agora. O Grêmio tem limite? Tem. O Grêmio pode pensar em grandes salários? Não. A dificuldade financeira do Grêmio é real? É real.
Só que isso não impede que o Grêmio tente. E isso o Grêmio fez. O Grêmio abriu a conversa, o Grêmio ofereceu a sua realidade e agora as coisas começam a caminhar. Me parece que, tendo um acordo entre estes primeiros 6 meses e um futuro próximo, com possibilidade de liberação em caso de fracasso do Grêmio ainda na Série B, me parece que o negócio se encaminha para acerto. Se encaminha para acerto. Mas é só leitura, não é informação. A informação é essa. O Grêmio apresentou a ideia, mostrou interesse e a partir de agora o jogador, o seu staff, a sua estrutura vai colocar isso dentro de um novo espectro, que é o espectro do negócio. Nós não estamos falando em gremismo, nós não estamos falando em amor à camisa, nós não estamos falando em jogar de graça, tem nada disso em discussão. Tem um Grêmio que sabe do interesse do jogador, que com certeza para jogar aqui abriria a mão de situações que ele poderia ter. Vou dar um exemplo aqui no futebol chinês, eu não tenho nenhuma dúvida, futebol americano, o próprio Atlético Mineiro, ninguém discute isso, mas neste momento a realidade do Grêmio é diferente. Então o que pode fazer o Grêmio é simplesmente colocar, mais ou menos, a grosso modo, com o que a gente viu no caso do TT. O Grêmio colocou e disse: as portas estão abertas para ti. Se entrar na realidade, vem. Se não entrar, procura outro caminho. O TT procurou outro caminho. A realidade aqui é parecida. O Grêmio sabe do interesse, sabe que ele está aqui. Claro que a proximidade é muito diferente. Hoje o Lucas já não tem um grande negócio na Europa por um grande clube. Ele está caminhando para o final de carreira, então a situação muda um pouco. Mas o fato do Grêmio apresentar isso e de existir algumas coisas que estão de certa forma convergindo, indicam que a gente pode respeitar uma ideia de prazo relativamente curto para o acerto ou não, para a definição disso, e a partir daí os caminhos ficam bem delimitados. Se Lucas vier, ótimo. Se não vier, ótimo também. O Grêmio fez a sua parte, que foi apresentar a ideia de que tem interesse. Aquela inércia que criticávamos terminou. O Grêmio, de alguma maneira, se posicionou e isso é bom. Vai comunicar isso? Claro que não. Claro que não vai. E nem pode. Por quê? Porque aí vem a pancadaria em cima de pancadaria e em cima do fracasso no negócio. É preciso que o torcedor do Grêmio tenha consciência. O Grêmio afundou. O Grêmio não tem mais projeto. O Grêmio não tem mais um grande produto para oferecer para jogadores assim. Então tu tem que apelar para outras situações. A situação nesse momento é essa questão afetiva do Lucas. Porque se for competir com o salário não consegue, se for competir com um projeto também não consegue. O Grêmio não está em Libertadores, não está em Sul-Americano, não está jogando a Série A. A realidade é essa, está posta a realidade assim. Mas o caminho me parece que, se a gente fizer um joguinho de peças aqui, andamos 2 casas para frente. Agora é esperar, Eu confesso para vocês que de segunda a terça-feira da semana que vem, me parece que as coisas vão estar caminhando. Lembrando que ele só pode jogar em julho, então tem ainda um prazo para caminhar. Mas os acertos dele vão se dar bem antes disso. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.